pelo que informa o governo do estado do Paraná. Coloca a reportagem no ar. A cada hora, o coronavírus asfixia pelo menos um curitibano. Tudo isso é uma nova doença, uma nova pandemia que nós estamos vivendo em função dessa nova variante P1 amazônica. Ela é mais transmissível, faz com que as pessoas procurem mais rapidamente os serviços de saúde por atendimento e, em consequência, internamento e morte. Hoje, pelo menos 15 mil pessoas estão infectadas na cidade. Algumas transmitindo sem saber, outras numa luta pela vida dentro dos hospitais. Mas com leitos de unidade de terapia intensiva 97% ocupados, nem todos que precisam conseguem uma vaga imediatamente. Sempre existe a possibilidade da ampliação de leito. Mais uma vez, é um grande esforço porque os hospitais estão readaptando as suas estruturas. Mas, sem dúvida alguma, não gostaríamos de que isso acontecesse e que a pandemia pudesse ser controlada neste momento ou nas próximas semanas para que pudéssemos ter uma vida em participar no sentido de aprender a conviver com a pandemia. Enquanto o número de casos só sobe, o estoque de insumos só diminui. O Centro de Medicamentos do Paraná, que monitora 63 hospitais, que fazem parte da estratégia de enfrentamento à Covid-19, alertou para o risco de desabastecimento de bloqueadores neuromusculares. Os relaxantes que auxiliam na intubação devem durar só mais 2 dias. São medicamentos bloqueadores neuromusculares, que para manter os pacientes sedados e intubados por longo tempo, e também sedativos, para iniciar a sedação. Então nós temos uma falta nesse momento, não é falta, temos por alguns dias ainda, mas com um aumento de 500%, 600% do uso, vai se esgotando rapidamente no nosso estoque, no Semepar. Não encontramos mais esses insumos, esses medicamentos para compra, diria, direta. Então, estamos dependendo de auxílio do Ministério da Saúde, das atas de preço do Ministério da Saúde, o que daqui a pouco pode pressionar as nossas equipes de unidade de terapia intensiva com a falta de um ou outro medicamento. Você querer tratar o paciente grave de coronavírus em ventilação mecânica, sem sedativo, sem bloqueador neuromuscular e sem o analgésico, é como você dirigir um carro com 3 rodas. Não vai. O Estado já estuda um plano B. No caso de uma falta ostensiva, nós temos uma compra feita dos medicamentos da linha 2, da linha B. Essa linha B são de medicamentos também de sedativos, só que sedativos um pouco mais antigos, que eram utilizados há 10, 15, 18, 20 anos atrás. Nós temos ainda uma compra aberta desses medicamentos e também já estamos preparados para suprir os hospitais. Agora, é claro, pacientes que vão ficar 10, 15, 20 dias entubados precisam do maior conforto possível e da melhor droga para esse momento. Se a gente comparar com o estado de Manaus, né, a região, ou toda a região norte do país, eles viveram algumas semanas com esse enfrentamento de internamento, lá inclusive com a falta do oxigênio. Nós temos ainda mais algumas semanas com esse desafio do número intenso de casos. Tá aí. Os casos de UTIs estão faltando em todo o estado do Paraná. Não tenho... Pode tirar as imagens lá que vai mostrar a imagem de Curitiba. Pode voltar comigo aqui, fazendo um favor. Não tem UTIs no estado. Os leitos que tem está sendo ocupado por pessoas de outras regiões. Tem gente na fila esperando por uma vaga de UTI em várias regiões. E agora essa notícia é preocupante. Vocês prestaram atenção na reportagem, né? Está faltando medicamento para entubar a pessoa que está precisando de uma UTI. É um medicamento que tranquiliza a pessoa para fazer a intubação. E esse medicamento depois continua sendo aplicado na pessoa. Por quê? Porque ela vai ficar na UTI entubada. A máquina vai tomando conta para regularizar a situação do paciente e precisa desse medicamento, e o medicamento está começando a faltar, pelo que o secretário de Saúde do Estado do Paraná, Beto Preto, falou. Vamos ver a realidade da nossa região? Vem comigo, ao vivo, Multilink. Nosso repórter Ricardo está com o Ederlei, que é chefe agora da Regional de Saúde de toda a nossa região. E essa notícia que vem de Curitiba preocupa a todos. Vamos falar da nossa região. Maringá também está com a possibilidade de faltar esse medicamento. Como é que está a situação aqui na cidade? Você, Ricardo.
Boa tarde, Sal. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Cada vez mais notícias, né, sobre a Covid que preocupam. Esse alerta do Centro de Medicamentos do Paraná foi emitido na segunda-feira e faz um alerta aí para o risco de desabastecimento de medicamentos ligados à Covid, especificamente para pacientes que estão entubados. Como você disse, eu estou aqui na 15ª Regional de Saúde para falar com o diretor, o Ederley, vai falar com a gente sobre esse assunto e também sobre outros assuntos que interessam a população. Boa tarde, Ederley. Qual o tamanho dessa preocupação aqui para a nossa região em relação a essa questão dos medicamentos? Boa tarde a todos, boa tarde, Salsicha. A preocupação é grande, né? Estamos com risco de desabastecimento. Então, o Paraná soltou esse alerta para todas as instituições, né? Nós temos as referências estaduais aqui na região de Maringá, então elas estão todas alertadas nesse sentido e o governo faz um movimento, então, de tentativa de compra desses medicamentos para distribuição para essas referências. Eu queria perguntar para o senhor, o que está sendo feito para que esse risco não se torne um problema, uma realidade? O governo estadual ele buscou, junto aos prestadores desses medicamentos, né, uma compra emergencial. Isso deve estar acontecendo essa semana. A gente ainda não tem uma notícia se isso foi concretizado, né? Alguns prestadores de nossa região já demonstram aí um grau de desabastecimento para os próximos dias. São medicamentos importantíssimos, né? Porque são para pacientes que estão entubados. Pacientes que estão dentro das UTIs, né? Pacientes que precisam ficar sedados, pacientes que vão ter que sedar para poder intubar. Então, a gente fica muito preocupado nesse sentido de também ter aí um colapso com os medicamentos. Mudando um pouquinho de assunto, mas falando ainda de Covid, como é que estão os números dos leitos na região? Os leitos nós ampliamos. Em 3 semanas saímos de 140 leitos para 240 leitos na macro-região. Mas permanecemos com taxa de ocupação de 100% desses leitos. Outra pergunta que eu queria fazer para o senhor é se o decreto da Prefeitura surtiu algum efeito, já trouxe números positivos ou ainda é cedo para falar sobre isso? É sempre para frente, né? A gente a gente ainda está tendo reflexo das contaminações passadas e a gente espera que o reflexo do decreto aconteça aí a partir da próxima semana, né? Tivemos uma pequena diminuição na busca por exames PCR. Isso indica para nós algum movimento contrário, né? De uma certa contenção, mas nada que reflita ainda nas ocupações de leitos e de enfermaria. Tá certo. Sal, quer fazer alguma pergunta, participação sua? Gostaria de fazer, sim, perguntas aqui que o povo está fazendo, a gente faz direto para o Ederley. Muito obrigado, Ederley, de ter nos atendido. Essa notícia que você acabou de falar ao vivo aqui no Balanço Geral é uma notícia muito importante, porque a gente percebe que hoje, quando a pessoa está com suspeita da Covid, ela procura um posto de saúde, tem aí alguns exames que é feito pelo governo, que demora alguns dias, mas muitas pessoas vão para o particular mesmo, paga, um exame até um pouco caro, mas a pessoa quer ter a resposta o mais rápido possível para não ter o risco de contaminar a família. E com essa diminuição que você acabou de falar, isso quer dizer que tem menos pessoas procurando ali para fazer o exame. Isso é um resultado positivo para o pessoal da saúde, é isso? Quando a gente faz a análise crua, né, da procura, Salsicha, dos exames por PCR, né, a gente vê uma certa diminuição em relação às outras semanas. Nós tínhamos dias que a gente chegava a 900 exames lá dentro do LEPAC e essa semana a gente baixou para 500, 600, então houve uma diminuição. Né? É um indicativo, né? É um indicativo de que os decretos tenham tido aí algum resultado, mas a gente só vai ter essa questão de testes positivos ou negativos para frente. E também as ocupações de leitos, né, elas não vão diminuir rapidamente, porque o pessoal que hoje ocupa um leito é anterior ao decreto, né? Então a gente ainda tem um reflexo para frente para ser analisado. O resultado é mais ou menos 15 dias depois, para ter uma noção.
Muitas pessoas perguntando aqui, eu acho que é muito importante eu fazer a pergunta para você, já que você explicou sobre a falta do medicamento para intubação, porque tem muitas pessoas que estão me assistindo que estão com um parente na UTI e uma notícia dessa preocupa todo mundo. Nesse primeiro momento, Maringá não tem a preocupação de faltar esse medicamento, mas está todo mundo fazendo os esforços para conseguir esse medicamento para que não falte, porque a preocupação daquela pessoa que está na UTI é que ela continue sedada. É isso, Ederlei? É isso, Salsicha. A gente, no Paraná, nós temos 1.500 leitos ocupados de UTI e para Covid, exclusivamente para Covid. E mais 600 leitos de outras comorbidades, né? Um acidente de trânsito, um AVC, um infarto. Então, nós temos mais de 2.000 pacientes hoje dentro dessas UTIs, né? Antes da Covid, os nossos leitos eram de 1.200 leitos. Então, vejam o quanto número nós temos de pessoas usando esses leitos. Então, você tem um aumento muito grande de uso dessas medicações. Os pacientes estão ficando por mais tempo dentro dessas UTIs. Então, isso vai levando a um colapso, não do governo não ter comprado, né? De os fornecedores não conseguirem entregar esses medicamentos e não ter a produção desses medicamentos. Então, foi dado alerta no sábado, né, numa reunião com todos os diretores das regionais, e, por enquanto, a gente tem colhido aqui uma dificuldade de um hospital ou outro, de uma UPA, em determinados medicamentos, mas ainda estão mantendo, né, os estoques. E a gente espera que o Paraná consiga fazer a compra e abastecer essas referências, que são aproximadamente 60 no Paraná. É o que a gente espera. Ederlei, deixa eu fazer uma pergunta, porque a gente sempre fala aqui, Maringá, o Hospital de Maringá, o Hospital Santa Rita, o Hospital Universitário, o Hospital Santa Casa, o Hospital Municipal. O senhor, como representa a região inteira, a gente quer saber da região, a região por completo, da 15ª Regional de Saúde. Tem leitos nas cidades de fora, a gente percebe que tem muita cidade que está sorto, está tudo solto, está tudo aberto, tem gente festando, tem gente que não está nem ligando, principalmente de cidade pequena, cidades menores. Mas aí a hora que vem uma notícia, você está sabendo, porque cidade pequena todo mundo conhece todo mundo. Você está sabendo? O fulano de tal lá está com Covid. Coisa está mal, vai ter que ser transferido para Maringá. E Maringá, falaram no Salsicha que está lotado. Então, tenta explicar para a gente como é que está a regional, a 15ª Regional de Saúde, de estrutura e de casos também, Ederlei. Os casos são grandes, as estruturas estão 100% ocupadas. Fora da cidade de Maringá, Salsicha, nós temos o Hospital Metropolitano de Sarandi, Hospital Santa Clara de Colorado. Essa semana nós conseguimos expandir 3 leitos de UTI e 25 de enfermarias aqui no Hospital de Astorga, o Cristo Rei. Tivemos em Mandaguari fazendo uma análise do hospital lá. Nova Esperança, estamos com uma possibilidade também de expandir, mas expandimos muito pouco. Abrimos 3 leitos de UTI na segunda-feira e nós temos 48 pessoas precisando de leitos, né, para entrar. Então, assim, para expandir é sempre muito lento, precisa de equipe, precisa de espaço físico, precisa de equipamento. Então, nós temos essa dificuldade. Mas nós temos boas referências em Colorado, abrimos agora em Astorga, como eu disse para você, e Sarandi. E a situação das cidades da região de casos, Ederlei? Tem aumentado também, igual ao Maringá? Como é que está? Sim, nós temos uma matriz de risco, né? A última análise nossa que nós fazemos toda sexta-feira, no COI regional, que é o centro de operação que a gente instituiu, das 30 cidades, nós tínhamos 27 cidades em nível alto de contágio, de transmissão. O que é esse índice de transmissão? É você ter aquela pessoa contaminada nos 10 dias, ela está passando essa contaminação. Então, é o R, né, que a gente chama. Então você tem lá 10 pessoas, está contaminando, o R está 1,2, está contaminando 12. Então, todas as nossas quase 30 cidades estão em nível alto de contágio.
Isso é preocupante. Deixa eu fazer uma última pergunta, até para liberar o senhor também. Vamos falar das vacinas agora. Está chegando vacinas aqui para a nossa região, vem direto para a secretaria do senhor, depois o senhor, com a equipe, distribui. Maringá fica com um tanto maior, depois vai um pouco para Sarandi mais, depois para cidades menores. Como é que está a situação das vacinas? Está chegando numa quantidade boa, está dando para atender os municípios? Tem municípios que estão recebendo menos vacina, não está conseguindo acompanhar as idades que outras cidades estão fazendo a vacinação? Você acredita que tem que chegar muito mais vacina aqui para a região de Maringá? Como é que você vê sobre a vacinação? Salsicha, a vacina, a gente tem visto agora que ela chega toda semana. Chega numa quantidade ainda pequena, mas está chegando. Não estamos tendo mais uma parada como tivemos aí de 10 dias. Chega hoje no Paraná, se não chegou ontem, está chegando hoje. Vai ser selecionados para as regionais, numa pactuação entre os municípios. Os municípios participam dessa repartição dessas vacinas. É um pacto bipartite entre o governo do estado e os municípios. Chega na nossa região, nós distribuímos para os 30 municípios. Nós estamos naquela idade, dos 75 aos 80 anos. De 80 anos para cima, Salsicha, e as ILPIs e trabalhadores de ILPIs, dos 80 anos, e esses trabalhadores, e esse pessoal que está dentro dos asilos, aí já foi 100%. Nós estamos na faixa etária de 75 a 80. Então, tem cidade que está com 79, com 78, com 77, isso dá alguma diferença, mas nós estamos dentro da faixa de 75 a 80. Vai chegar mais vacina hoje, para essa mesma faixa, nós vamos atingir 50% de 75 a 80. Então, assim, se dá uma diferença de uma cidade para outra, uma está com 78, outra está com 77, isso é normal, isso não tem problema. E vamos avançar um pouco mais nos trabalhadores de saúde, que nós paramos em 80% dos trabalhadores de saúde, vamos avançar com esse quantitativo que chega amanhã, provavelmente, amanhã ou sexta-feira, nós vamos avançar para 90% dos trabalhadores de saúde. Muito obrigado, agradeço. Você tem algum recado para o pessoal da saúde da região em que o senhor atende, que são aquelas pessoas que estão no postinho de saúde lá do município, aquelas pessoas que estão atendendo no hospital, aquelas pessoas que estão... Qual que é o recado através do senhor, que é a autoridade da região, para essas pessoas que estão aí na frente mesmo para salvar vidas, Ederley? Salsicha, olha, esse espaço para agradecer o empenho de cada funcionário, de cada pessoa ligada a esse enfrentamento da Covid, né? Mesmo sendo um motorista que vem buscar a vacina aqui, sendo um médico que está dentro de uma UTI, todos são importantes nesse momento, para a gente trabalhar na contenção, né? Nós não temos capacidade para atender todo mundo e a gente tem visto isso, a falência do sistema por um número muito grande de pacientes que está chegando. E a falência do sistema não está só nos equipamentos, não está só na parte estrutural, está também no cansaço físico dessas equipes que estão aí há um ano à frente desse problema que é mundial. Então, o meu agradecimento, em especial a todos os trabalhadores de saúde, e rogo a Deus força para que a gente passe por esse momento. As vacinas vão fazer o seu efeito, já estão fazendo. No grupo de 90 anos, a gente já tem uma diminuição de 20% dos internamentos. Então, se chegar mais vacinas, nós vamos melhorar, nós vamos passar por isso e aí estaremos todos aí comemorando, se Deus quiser, mais uma vez, a gente vencendo com ciência e com vacinas esse problema tão grave. Muito obrigado, agradeço. E agradeço sempre de estar à disposição para falar com o nosso povo através da 15ª Regional de Saúde. Precisando, estamos sempre às ordens aqui, viu, Ederley? Então, a situação é preocupante, pelo que o Ederley falou. O governo está tentando abrir novos leitos de enfermaria, de UTI. A situação dos medicamentos é gravíssimo, mas com fé em Deus vai chegar o medicamento, não vai ter nenhum risco, porque a pessoa está entubada numa UTI e ela precisa desse medicamento para continuar entubada, porque é para ela ficar ali sem nenhuma dor, entendeu? Esse medicamento é extremamente importante, até para entubar uma pessoa, porque precisa a pessoa entrar no coma para fazer a intubação, para colocar numa UTI. Então, se Deus quiser, esse medicamento não vai faltar, e a gente pede a Deus que isso não falte e que a gente continue
tendo diminuição de casos, mas precisa da responsabilidade de todo mundo. É de todo mundo mesmo, de todos. Daqui a pouquinho tem uma reportagem que a gente tem que falar com os jovens, da nova variante, que está pegando os jovens e está levando os jovens para o hospital e está levando os jovens para a UTI. A brincadeira acabou, rapaziada. Aquela festinha que vocês iam lá, fazendo festa, fazendo brincadeira, colocando todo mundo em risco, agora você pode ser o risco. Então, daqui a pouquinho, realmente, a gente está num momento que é um momento preocupante também para os jovens, para todo mundo, mas para os jovens também. Então, é o momento de todo mundo ficar atento, para não acontecer a contaminação e para as pessoas se resguardarem, que o momento realmente é muito, muito preocupante, com falta de UTI, com falta de leito, com falta de medicamento e